salve galera, muito boa tarde Santa Catarina, estamos falando ao vivo para todo o estado pela NDTV, também para outras regiões desse mundão no ndplay.com.br. Eu sou Marcelo Cabral e já agradeço a preferência de você que está aí do outro lado da tela e escolheu começar essa tarde de sábado junto com o Clube da Bola. Assuntos, temos aos montes, tem Tigre na Série A e um jogaço marcado para amanhã no sul do estado. O Tigre recebe o Grêmio. A gente sabe, muitos gaúchos, muitos simpatizantes do Grêmio. Aqui em Santa Catarina, mais um dia de casa cheia no Heriberto Wilson. Tem Série B, com a Chape querendo entrar numa nova fase após o retorno do técnico Gilmar Dalpozo. Tem o Brusque precisando da reabilitação com urgência. E tem o Avaí, né? O melhor entre os três catarinenses que disputam aí a Série B, vem de uma vitória importante no meio da semana. O Figueirense vai precisar de muita matemática, uma matemática daquelas para avançar de fase. A gente vai explicar para o torcedor. Tem decisão na segundona catarinense entre Santa Catarina e a primeira partida foi 0-0. Tem convocação da seleção e temos convidados especiais, são dois. Danilo Resini, presidente do Brusque, e João Carlos Maringá, executivo de futebol da Chapecoense, que também está de volta ao oeste do estado, ainda hoje ao vivo, os dois aqui no quadro Coletiva. Você pode fazer o seguinte, vai passar aqui, como magia, vai aparecer o nosso telefone, já apareceu, nosso número de WhatsApp é o 48 991914706, deixa na tela para a galera bater uma foto, marcar ali, registrar esse contato. Você pode mandar uma foto, um comentário, sua opinião, uma pergunta para os nossos comentaristas, para os nossos convidados, uma reflexão sobre o futebol e o mês de agosto que está quase terminando. Manda para cá que a gente vai estar lendo durante. Mas deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do Clube da Bola. Sérgio Badá, a lenda. Acredito que ele vai aparecer na tela com um sorriso, porque Gilmar está de volta, Maringá está de volta, a Chapecoense quer entrar, vai entrar numa nova fase. Boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde para você, todos ligados no Clube da Bola. É a esperança, né? A esperança é a volta do Gilmar Dalpozo e também do João Carlos Maringá. Eles que já fizeram uma dobradinha muito vitoriosa, tem uma identificação muito grande com a Chapecoense. Na ascensão da Chapecoense, Série C para a Série A, os dois já trabalharam juntos e surgem como a esperança da torcida da Chapecoense para que o clube possa sair da situação difícil em que se encontra na Série B. Legal, Badá, fica com a gente até o fim do programa para a gente falar muito aí sobre o futebol catarinense, convocação de Dorival Júnior e muito mais. Vamos para Blumenau cumprimentar Emerson Luiz. Ele que na quinta-feira é patota quinta tentativa. Sexta é barbeiro fim de tarde, pizza à noite com a família e sábado é Clube da Bola. Eu sei porque te sigo nas redes sociais, estou sempre ligadinho. Meu parceiro, muito boa tarde. Muito boa tarde para você também, Mancha. Boa tarde ao Badá, boa tarde aos demais colegas que estão por vir. A todos, especialmente a você, telespectador da NDTV. Também te sigo, com certeza, sigo Sérgio Badá, nossa lenda da comunicação catarinense. Bacana, legal, Mancha. Aqui se respira, embora Blumenau esteja a 100 quilômetros de Rio do Sul, a final da Série B, como você falou, ainda restam cerca de 400 ingressos, um clima muito legal, de harmonia, de muita paz, um jogo de confraternização. É claro que todo mundo quer ser campeão, mas estava conversando há pouco com a assessoria de imprensa lá de Santa Catarina, porque as torcidas, inclusive, vão amanhã almoçar juntas em Rio do Sul. 3 da tarde já tem a arbitragem definida, quem vencer levanta o título, mas o mais importante, a dupla já conseguiu o acesso para disputar a elite do nosso campeonato no ano que vem, Mancha. Bem lembrado, Emerson, Caravaggio e o Santa Catarina já estão na primeira divisão do Campeonato Catarinense 2025, dependente de quem for aí o campeão, os dois já estão lá. Cacá Oliveira, direto de Itajaí, acompanhando o Brusque, os times da região e também, depois eu vou mostrar, Cacá, separamos um videozinho que o Marcílio Dias está atacando, está inovando aí nas redes sociais, apresentando os jogadores que estão aí de uma forma diferente. Já eu mostro. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos amigos, telespectador ligado na TV. Pois é, em Itajaí a gente ainda não tem futebol, mas no Instagram o Marcílio está bombando com a divulgação dos anúncios dos novos contratados. Está bem legal, está bem divertido. O perfil do Marcílio tá inspirado. E o Brusque, a gente tem bastante
assunto com o Danilo. Danilo, inclusive, esteve na reunião com os 40 clubes junto à CBF. Foi falado de arbitragem também. Brusque vive esse drama, né, de não conseguir jogar. Quando será que vai poder jogar no Augusto Bauer? Recebeu o primeiro jogo do Brusque no Gigantinho, né? E a situação na Série B do Brasileiro. O Chape precisando reverter, né? A Chape ainda trouxe um empate fora de casa, o Brusque novamente perdeu. Então a situação do Brusque está bem complicada na Série B do Brasileiro. Volto contigo, Mancha. Valeu, Kaká. Aqui com a gente dos estúdios em Florianópolis, Alisson Francisco, que hoje madrugou. Participou da Maratona Internacional, narrou a maratona, correu 42 quilômetros e veio para participar do Clube da Bola. O homem tá inteiro, tá em forma. Alisson, sempre legal te receber, uma alegria estar contigo aqui mais uma vez. Assuntos temos em matemáticas e futebolísticos, temos muita coisa aqui da dupla da capital. Fala, Mancha, boa tarde, um amigo ligado na NDTV no nosso Clube da Bola. Pois é, rapaz, desde cedo aí, já na função, madrugamos acompanhando essa prova especial, que é histórica, né, Mancha? Reunindo em Florianópolis 16 mil pessoas, é a maior edição da Maratona Internacional de Florianópolis. A gente vai destacar isso. Futebol, né? Os nossos catarinenses entre o céu e o inferno. Criciúma e Avaí muito próximos da glória em 2024. Chapecoense e Brusque penando na Série B e o Figueirense se apegando à matemática. Só que o problema do Figueirense não é só a matemática, é ele cumprir o papel dele. Então tá difícil a situação para essas três equipes e daqui a pouco a gente destaca isso aqui no Clube da Bola. Legal, temos um convidado especial aqui no estúdio também, JP Bianchi, ele que é repórter da Rádio Jovem Pan, aqui de Floripa, nossa vizinha. O prédio da Jovem Pan é do ladinho do prédio da NDTV aqui em Florianópolis, também do ND+, do Jornal Impresso ND, JP Bianchi, que eu jurava que era João Paulo, mas é João Pedro Bianchi. Legal te receber aqui, cara. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Mancha. Boa tarde a todo mundo ligado no Clube da Bola e também a todo o nosso grupo, né? Nossa equipe de peso hoje aqui no Clube da Bola. Vamos repercutir essa vitória do Avaí diante do Paysandu, mais uma vez sem sofrer gols, né? Mais uma vez por 1-0 e também projetar essa decisão do Figueirense logo mais na Série C e, claro, tudo sobre os nossos clubes catarinenses nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Não, o JP Bianchi veio com a matemática. Ele vai explicar essa matemática do Figueirense e vai dizer ainda dá ou não dá a matemática. Os números dizem que ainda é possível. Já o JP explica pra gente essa classificação, essa possível classificação do Figueirense. Fazer o seguinte, começar falando de Série A, vou acionar outro titular aqui do programa, Renato Semensati, que vem de Criciúma. Já te lanço uma pergunta, Renato. Semana agitada e jogaço. Amanhã é por aí. Conta tudo, chega mais. Um abraço, rapazes. Vamos falar do Tigre, série Campeonato Brasileiro. Amanhã tem um baita jogo de futebol no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma recebe o Grêmio e tem uma missão. Depois de empatar em casa diante do Vasco, vencer o jogo diante do Grêmio, que hoje é concorrente direto na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Boas e más notícias para o técnico Cláudio Tencati para o jogo de amanhã. Primeiro, vamos começar com a boa notícia. Marcelo Hermes cumpriu suspensão automática e fica à disposição do Tencati e volta, compõe o meio-campo, mas dependendo das circunstâncias, fecha lá ajudando o Trauco do lado esquerdo, compõe uma linha defensiva de 5, tem funcionado muito bem, um jogador muito inteligente, dá para dizer que ao lado do Yannick Bolasie, é um dos principais jogadores do Criciúma na temporada e tem atuado pouco de lateral esquerdo, mais nessa função de meio e alternando como um defensor na primeira linha lá de 5. Mas vamos lá, tem más notícias também. Zagueiro Wilker Angel teve uma lesão no joelho no último lance praticamente do jogo contra o Vasco. Vai ficar 8 semanas fora, é o principal zagueiro do Criciúma. O português Tobias Figueiredo deve substituí-lo. É uma significativa, inclusive o executivo de futebol do Tigre diz que a princípio não vai ao mercado buscar um substituto, mas olha, é uma perda. Na frente, o Alano tomou o terceiro cartão amarelo, fica fora. O Criciúma apresentou reforços nesta semana, ou melhor, apresentou contratações. Vamos saber se serão reforços ou não. Mas a tendência é que um velho conhecido do torcedor, o Arthur Kaique, e a vaga do Alano fazendo dupla com o Yannick Bolasie. Pode ser que seja o jogo de estreia do Pedro Rocha, que veio do Fortaleza, do próprio atacante Serginho, que veio do Vasco, mas o Tencati tem a sua forma de administrar o grupo e o Arthur Kaique também já foi titular por
alguns jogos nessa temporada. Então, esta é a tendência. Sai o Wilker machucado e o Alano suspenso, entram o Tobias Figueiredo e também o Arthur Kaique. Já está em Criciúma, o que pertence ao Botafogo, comprado por 40 milhões. O Patrick, o PK, né? Patrick de Paula, reforço do Criciúma, ou melhor, é contratação do Criciúma, depois de uma lesão no joelho, ficou 400 dias parado, mas o Criciúma conta com esse jogador para a sequência de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas o jogo, o que importa ao torcedor, amanhã, Heriberto Wilson lotado para Criciúma e Grêmio. Valeu, valeu, Renato. Deixa eu perguntar pro Badá, e quero colocar o Alisson nesse papo também. Badá, porque conheço, né, até pela proximidade, a vinda do Grêmio, o Inter também, o Juventude não tanto, mas Grêmio e Inter, quando chegam em Santa Catarina para jogar, é sempre um jogaço e atrai muito público, né, Badá? Com certeza, né, Mancha? Esses clubes têm torcedores em todas as partes. Outro dia o Grêmio veio jogar aqui com o Vasco, o mando de campo era do Grêmio, a Arena Condá praticamente lotou. Heriberto Wilson também recebeu jogo do Internacional também, com um grande público, e amanhã certamente não será diferente. Mas em Criciúma é uma situação diferente, porque a maior parte do público é torcedor do Criciúma. E o torcedor do Tigre está de parabéns. Abraçou o clube, e não agora. Há alguns anos atrás, quando a Série B, segunda divisão de Santa Catarina, e na Série C do Brasileiro, e o torcedor abraçou o clube e cresceu. E foi junto no embalo, e hoje faz um bonito papel nesta Série A, sempre sempre o Heriberto Wilson lotado, o último jogo aí contra o Vasco da Gama, todos os ingressos vendidos, e amanhã contra o Grêmio não deverá ser diferente. Mas que os grandes clubes da Série A, Grêmio, Inter e todos os demais, atraem torcedores de todos os cantos, mas em Criciúma, é bom que se diga, a maior parte, a grande maioria de torcedores do Criciúma, e eu acho que é uma das razões pelas quais o Criciúma está fazendo uma campanha até certo ponto tranquila e vai buscar, o que tudo indica, a sua permanência com tranquilidade no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Criciúma está de parabéns. Legal. Quem está de parabéns também é o nosso diretor Jardel, por deixar eu do ladinho do Badá. Não muda. Esse quadradinho aqui do ladinho do Badá, que é onde está o foco, né? Onde está o foco da visão do telespectador. Eu estou aqui do ladinho, aparecendo um pouquinho também. Obrigado, Badá. Obrigado, Jardel. Alisson Francisco, a gente tem imagens do jogo contra o Vasco, que foi um jogaço. Bolassi, né? Vai ficar na memória do Vasco tempo, mas você tem até umas curiosidades já do jogo de amanhã, né? Quando a gente rever aí os gols. Jogou muita bola o atacante do Criciúma. Aliás, é uma grata surpresa do Campeonato Brasileiro como um todo, não só o desempenho do Tigre, mas todo o retrospecto, toda a participação dele em questão de cativar o público, né? O Bolassi é uma grande atração do Campeonato Brasileiro como um todo, jogou muito contra o Vasco da Gama e já foi a segunda partida, né? O torcedor do Vasco da Gama está tendo pesadelos com ele até agora, né? Teve aquela dancinha no Rio de Janeiro, depois do golaço, e agora 2 gols. Inclusive o empate no finalzinho da partida, a gente está vendo os lances. Sobre o jogo, especificamente esse contra o Grêmio, né, Mancha? Falando a respeito desse duelo contra a equipe gaúcha. É uma rivalidade já tradicional, Criciúma e Grêmio. Começou lá atrás, na década de 90, com a vitória do Tigre na Copa do Brasil, em 91. Aliás, o Criciúma, como forma de provocação, colocou à venda 1.991 ingressos para a torcida visitante. E muito se esperava de presença de público, que estaria aquele setor do visitante lotado, mas a procura pelos ingressos lá em Criciúma, pelo menos até ontem, quando eu fiquei sabendo, estava bem baixa, assim, abaixo do que era esperado, né? Ainda faltavam 500, 400 ingressos, mais ou menos, para a torcida visitante. Está confiante na equipe e também está achando salgado o preço do Criciúma, né? O ingresso é cobrado, acho que é 230, 200 e pouco lá no sul do estado, para motivar o torcedor a ser sócio. Então o torcedor do Grêmio está reclamando e não deve lotar o setor destinado ao visitante não, Mancha. Legal. A gente tem a tabela da Série A. Vou pedir para o Emerson dar uma olhada, que é um dos especialistas em Série A do futebol brasileiro. Botafogo liderando com 46, Fortaleza tem 45, Palmeiras 41, Flamengo 41, Bahia, São Paulo os dois com 38, o Cruzeiro tem 37, o Atlético de Minas tem 30, o Atlético com H, que é do Paraná, tem 29 e o Vasco fecha com 28 a primeira página. Depois a gente tem o Juventude também com 28, Bragantino com 27, Inter com 25, mesma pontuação do Tigre 25 e o Grêmio
com 24, mostrando a importância do jogo de amanhã, esse confronto entre Tigre e Grêmio. O Vitória é o 16º, né, com 22 pontos, e daí a zona perigosa, a zona vermelha, Corinthians 22, Fluminense 21, Cuiabá 18, Atlético Goianiense 15. Sempre faço essa pergunta para o Emerson, mas já faz um tempo que eu não faço, né, que é o que está de diferente nessa tabela, Emerson, olhando assim quem está na frente, quem está embaixo, o que te chama atenção positivamente e negativamente? Mancha, a questão do Criciúma, 14º lugar, 25 pontos, um jogo ainda por fazer, é tranquilo até certo ponto, porque o Corinthians, ele está crescendo, ele ganhou moral essa semana com a passagem para a próxima fase da Sul-Americana. Eu acredito que em tese, esse esvaziamento aí no torcida do Grêmio, lá no Heriberto Wilson, se deve à eliminação para o Fluminense na Libertadores, dá um baque, o preço também pesa. E tem muita gente só aproveitando também esse gancho aqui em Blumenau, muitos gaúchos, muitos torcedores do Grêmio, do Internacional. Acredito que o pessoal vai para o sudestado, mas mesmo assim o Grêmio passa a ser, sem dúvida nenhuma, um ponto negativo. Junto com Corinthians e Fluminense, são gigantes, mas estão numa situação realmente delicada. Criciúma, que é a nossa prioridade, nosso time de Série A, realmente faz um campeonato bom, mas poderia ser melhor, se tivesse uma gordura um pouco melhor para se afastar dessa zona do rebaixamento, porque, confirmando, na minha visão, aí até o próprio Cuiabá, ele vem crescendo dentro da competição. E lá em cima faz jus ao investimento. Botafogo 46, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Bahia, São Paulo, e a grande surpresa positiva é o Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Só ratifica a convicção da diretoria em manter o argentino Vojvoda 3 anos no comando. Isso não é por acaso. Se você comparar o elenco do Fortaleza com Botafogo, Palmeiras e Flamengo, você vê que há uma inferioridade técnica, mas existe uma tendência de jogo, existe um padrão para apostar. Tem que dar os parabéns para o Fortaleza por manter o gringo aí no comando. Fortaleza, sem dúvida nenhuma, se vai chegar é outra história, Mancha, é difícil, mas entrando na Libertadores já será um ponto especial, positivo demais para o time nordestino, Mancha. Legal demais. Deixa eu perguntar um negócio pro JP. JP, a gente que trabalha aqui no Clube da Bola, a semana toda fala de futebol, né, com os amigos conhecidos, vai bate um papo, tá andando na rua, aqui dentro da redação. Me perguntaram essa semana, um amigo que eu sei que é torcedor do Criciúma, né? A gente tava falando de Série A, e ele falou, Mancha, tu acha que o Criciúma vai? Eu disse, pra onde? Vai ficar na Série A? Eu assim, acho que sim, tem tudo pra ficar. Transfiro pra JP essa pergunta, dá pra ficar? Acredito que sim. É mais do que a pontuação ali do Criciúma, que está com 25 pontos, né? Está um pouquinho acima ali da zona de rebaixamento. O que mais me chama atenção nessa equipe do Criciúma é o desempenho da equipe durante as rodadas. É uma equipe que tem um ataque muito positivo. Até 2 rodadas atrás tinha marcado em todos os jogos da Série A. Marcou lá contra o Flamengo, marcou contra o Palmeiras também, marcou contra as grandes equipes. Só que ainda acredito que o Tencate tem um ponto ali, né? A dar uma ajeitada nessa zaga do Criciúma. Mas o ataque é muito positivo, é uma equipe que controla bem a bola, sabe o que faz quando tem a bola, sabe atacar defendendo, que é uma das coisas que a gente mais pede das equipes hoje em dia, né? Tem muito time que ataca, mas não se preocupa com a defesa. E quando perde a bola, acaba levando contra-ataque, acaba deixando espaço. Então eu acho que o Criciúma tem poucas coisas ali que o Tencate tem que ajeitar ainda, mas a permanência tá encaminhada. Eu acredito que se continuar no mesmo ritmo, vai sim ficar na Série A mais um ano. Legal. Só para terminar esse papo de Série A, botar o Kaká também, que não falou, chamar o Kaká lá em Itajaí. Kaká, uma situação de classificação para a Sul-Americana seria um grande presente para a torcida do Tigre, para o Tigre e a torcida, né? Diferente dos problemas que o Brusque tem, que agora que vai voltar a jogar em casa, né? Pertinho do seu torcedor, o Criciúma contou com a torcida quando chamou lá atrás, na Série C, na segunda divisão catarinense, chamou o torcedor veio e ficou. Tem sido uma das armas do Tigre, né? É o sonho do torcedor do Criciúma, né? Voltar a jogar pela América. Até na semana retrasada a gente entrevistou um membro da banda dos Tigres, né? Eles têm uma música que falam sobre isso, em jogar pela América. Enfim, seria coroar uma boa participação, essa primeira participação após 10
na Série A do Brasileiro. Para contribuir com o que foi falado sobre classificação, né, o Fortaleza, há 10, 12 anos atrás, estava preso na Série C, chegava no jogo do acesso e não conseguia subir, né? É um trabalho extraordinário aí na última década, esse crescimento do Fortaleza. E eu fico curioso para saber como vai ser o Corinthians daqui para frente, hein? Porque o Corinthians está seriamente ameaçado de rebaixamento, não vem jogando bem e está vivo nas Copas. Está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana. Tem um treinador que tem estrela, que é o Ramon Dias, que é bom de Copas. Ouvi isso de alguns amigos argentinos. Ele é bom de Copa, hein? Ele é bom de Copa. Mas o Corinthians não pode ser rebaixado. O que vai ser o Corinthians com essa maratona de jogos pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil? Fico curioso. Agora, o jogo com o Grêmio amanhã tem que vencer para que continue fazendo essa campanha tranquila, com gordura ainda, sem ficar tão preocupado com o rebaixamento, talvez até sonhar com uma competição internacional ano que vem. Legal, encerramos aqui o assunto Série A, o assunto Criciúma, todo mundo comentou, todo mundo participou. Deixa eu passar para vocês que daqui a pouquinho no programa, ao vivo, virtualmente, Danilo Resini, ele que é o presidente do Brusque, vai bater um papo com a gente, essa contagem regressiva para o Brusque voltar aí para o Augusto Bauer. Situação preocupante para o torcedor do Brusque, essa zona de rebaixamento. Hoje nós temos ali o CRB, o primeiro time fora da zona, já tem 4 pontos da Chapecoense, que é a primeira equipe na zona vermelha, ou seja, jogaço de amanhã, Chapecoense e CRB ganhou também muito importante. CRB pode abrir, por exemplo, 7 pontos se vencer a Chape, não é o que a gente quer. A gente quer que a Chape encoste no CRB para fugir e daqui a pouco o Brusque também pegar esse mesmo caminho. E ainda hoje no programa, João Carlos Maringá, novo executivo de futebol da Chape, batendo um papo com a gente. Você pode participar do programa, tá aqui a galera mandando mensagem, 91914706, o código é o 48. Boa tarde, Mancha, eu sou o Arlindo de Gaspar. Não entendo nada de bola, mas depois que assisti o Clube da Bola, não perco um, embora ainda não entendo nada de bola. Ele bota ali para confirmar, entende sim, tá curtindo o Clube da Bola, vai com essas feras aqui do lado, vai aprender, Arlindo, vai aprender alguma coisa. Boa tarde, amigos do Clube da Bola, na expectativa que o Hercílio Luz faça uma boa Copa Santa Catarina. Aqui em Tubarão, o programa bomba na audiência. Botou ali uma foto de um leãozinho, que é o Leão do Sul, Hercílio Luz, né? E umas palminhas também, um emoji de palminhas pra gente. Vamos falar do Goiás e Brusque. Volto lá para Itajaí para conversar com o Kaká. Que sufoco, hein, Kaká? Que sufoco. Ainda bem que o jogo tinha 90 minutos. Tá difícil, Mancha. E além de perder, foi goleado, né? Mais um golpe duro para o torcedor do Brusque, que fica sem perspectiva, né? Poxa, o que vai acontecer? Precisa de um fato novo. Até o Poleiro estreou, um dos uruguaios que foi contratado, os outros devem estrear na semana que vem. E o que a gente tem de expectativa é que assim, a raça uruguaia, né? O jogador estrangeiro, o gringo, contagia esse time do Brusque, que a cada jogo, a cada derrota, parece que está entregue. Perguntar pro Danilo se ele acredita ainda na permanência, o que faz acreditar também no trabalho do Luizinho Vieira, que é o técnico. Na outra oportunidade, vocês me perguntaram se o técnico do Brusque tinha algum risco de demissão. Eu falei, olha, a diretoria é diferente, eles seguram bastante tempo os técnicos. Tiveram sucesso recentemente segurando o treinador, apesar de crise, apesar de derrotas e tal. Então, a gente está de novo nesse momento. E o Luizinho está mantido. Teve reunião, a diretoria vai manter o Luizinho para o jogo do Sport, mas é uma sequência sem vitórias, sequência sem fazer gol. Até o Brusque fez gol, o Rodolfo Potiguar acabou fazendo gol do desconto nessa última rodada, mas a situação está ruim. O Brusque não está tendo desempenho, não está tendo resultado e a distância para fugir do rebaixamento é cada vez maior. Então, precisa de fatos novos. Estão reforçando, né? Tanto que o Poleiro já estreou, tem outros jogadores para estrearem ainda. O Lohan estreou também, que foi contratado a pedido do... mas o Brusque precisa contagiar. Esse elenco precisa dar uma resposta, porque já estamos no retorno e a situação tá complicada. É preocupante, o GC está perfeito, situação preocupante. Brusque vice-lanterna e a gente está vendo os outros times reagiram. Guarani e Ituano estavam mortos, já estão melhores, têm pontuado mais que o Brusque, mais que o Chapecoense nas últimas rodadas. Então, a situação tá bem delicada. Alisson, a situação do Brusque é o que o Kaká falou agora no finzinho do comentário. Os outros times reagindo, né? CRB, volta a repetir, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem 24 pontos. Eu acho que a Chape tem 20, o Brusque tem 19, se eu não me engano. Ou seja,
para o Brusque, já são 5 pontos de vantagem, né? Uma vitória e 2 empates, se a gente usar a matemática do futebol. Ô Mancha, para ter uma ideia, faz o quê? Uns 20 dias mais ou menos que a gente tinha ali, uns 30 dias, o Brusque uns 10, 15 pontos à frente do Guarani. O Guarani já tem quase a mesma pontuação do Brusque. O Brusque estacionou, assim como a Chapecoense na questão da pontuação, não somaram pontos, os adversários cresceram, quem estava fora da zona se distanciou ainda mais e quem estava atrás, se não ultrapassou, passaram ali. O único que não passou ainda foi o Guarani, mas o Guarani está colado com os dois. Então assim, não dá para esperar a última rodada. É o que a gente falava também a respeito da Chapecoense ao longo da semana. Não dá para esperar a última rodada acreditando que vai acontecer sempre. Lá no final a gente resolve, porque vai acontecer uma hora que não vai resolver, não vai chegar na última rodada e não vai conseguir escapar. E aí cai para a Série C, a gente está vendo o martírio que está passando aí, o calvário que está passando o Figueirense. Não é bater Série C e voltar, não é fácil. É muito difícil, é uma competição que vai afunilando, vai prejudicando o desempenho das equipes. Então, assim, não dá para esperar a última rodada. É reta final, são pouquíssimos jogos que os dois catarinenses têm pela frente, tem que acordar logo. Tá certo. Deixa eu perguntar para o nosso diretor, Lucas, que vai responder aqui no ponto, ele que está comandando o programa hoje, se já está tudo pronto para a entrevista. É agora? É agora, então. Temos vinheta, temos entrevista coletiva. Recebendo mais uma vez hoje o presidente do Brusque, Danilo Resini, vem bater um papo com a gente. A gente sabe que a resenha é boa porque ele já esteve em outras oportunidades aqui no Clube da Bola. Presidente, tudo certo por aí. Tudo certo não com o time em campo, né? Mas tudo certo com o senhor nessa manhã, nesse início de tarde de sábado, melhor dizendo? Boa tarde, Mancha, boa tarde, Badá, Emerson Luiz, Kaká, Alisson, todos que fazem parte da bancada aí, o JP Bianchi, Renato Semensati, enfim, a todos essa mesa. Realmente a situação nossa aqui do clube, estamos passando um momento extremamente difícil, né? Por vários fatores. Mas eu ouvi atentamente a colocação de vocês, realmente a nossa situação ela é preocupante. O campeonato já vai avançando, né, para a parte final, e nós não estamos buscando aqueles pontos necessários para nos mantermos numa Série B do próximo ano. Claro que estamos fazendo algumas contratações, acreditando, obviamente, que ainda é possível, e trouxemos 3 uruguaios agora, né? Mais um volante, está chegando mais um meia, enfim. Então esperamos que esses 4, 5 atletas que vão compor também a equipe do Brusque, nós possamos buscar os resultados positivos e, consequentemente, os pontos, que nos dê uma garantia de estar na Série B. Muito difícil, porque, como vocês já colocaram, é uma situação que estamos tentando reverter e não estamos conseguindo. Legal, presidente, eu queria agradecer a sua participação hoje, porque tem gente que só gosta de vir no programa quando tá em alta, só gosta quando vir quando tá ganhando, só gosta de bater papo quando tá bem na foto, como a gente diz. O senhor já conhece o quadro, comentarista, nosso time de comentaristas, cada um vai fazer uma colocação para o senhor. Começo com Itajaí, com o Kaká, que acompanha aí mais de perto o dia a dia do Brusque. Meu amigo Kaká. Oi, Danilo, prazer falar contigo. E a diretoria do Brusque sempre foi solícita, né? Nos bons e nos maus momentos. Queria saber do Danilo, primeiro, como foi na reunião dos 40 clubes da CBF que teve essa semana, e também o que te faz acreditar no trabalho do Luizinho Vieira, que continua no clube, e o que você pode passar para o torcedor também, se vocês acreditam aí na permanência do Brusque na Série B do Brasileiro, apesar dessa situação difícil. Na verdade, eu estive ontem no Rio de Janeiro, na CBF, um pouco atrasado na reunião, o trânsito lá estava muito complicado, e eu já ouvi até os voos de Santa Catarina para São Paulo, e na conexão de São Paulo com o Rio, acabei chegando bem no final da reunião. Mas, na verdade, tentar entre os 20 clubes, e os 40 clubes, 20 da A e da B, é ter um contato mais próximo com a arbitragem, conversar um pouco mais, porque as reclamações realmente elas são muitas, né? Muitas reclamações de todas as ordens, até que o VAR ele traz mais preocupação do que a própria arbitragem, né? Então, foi conversado, foi trocado ideias de termos uma reuniões periódicas, possivelmente toda semana, às segundas-feiras, uma reunião
online para que nós possamos trocar ideias, levar as reclamações, ver o que pode ser melhorado, tudo nesse sentido. Então, esperamos que realmente as coisas possam melhorar, talvez conseguir sanar isso. Não se consegue, porque você sabe que no futebol tem situações e situações, né? Então, assim, que a conversa ela foi muito boa, os presidentes tiveram a oportunidade de colocar as reclamações, né? E trazer algumas informações que possam colaborar para a melhoria da arbitragem do futebol brasileiro e também, principalmente, no VAR. Legal. Vamos para Chapecó. Pergunta agora de Sérgio Badá. O prazer sempre conversar com o presidente Danilo. O Brusque enfrentou uma dificuldade a mais, senhor Danilo, em relação aos outros clubes, que é não ter casa para jogar. Apesar de jogar em Itajaí, agora em Florianópolis, mas não é a mesma coisa do que jogar no Augusto Bauer, que agora passou por uma melhoria muito bonita, ficou bom, gramado sintético. Até onde isso pode ainda ser importante para o Brusque tentar sair dessa situação? Badá, um prazer falar contigo também. Eu sempre vejo o programa de vocês aí, Clube da Bola, e tenho o maior carinho por todos vocês, pela inteligência, pelo conhecimento do futebol. Isso é extremamente importante. Só para, se tu me permite, eu quero só responder o Cacaída, que ele me perguntou sobre o treinador, o Luizinho. Como ele mesmo falou, o Brusque procura sempre manter o máximo que dá o treinador. Nós não somos muito, digamos assim, da troca de qualquer situação difícil do treinador. Então, como é o nosso sistema, o nosso costume, nós vamos manter, sim. O Luizinho está mantido, vamos tentar buscar resultados positivos. Ele tem conhecimento, é um baita do profissional, um ótimo ser humano, não tenho dúvida que vamos conseguir dar a volta por cima. Quanto à tua pergunta, Badá, na verdade você sabe, né? Todos vocês sabem que o mando de campo no futebol brasileiro, no futebol mundial, o mando de campo ainda ele faz a diferença, né? Ele tem força. E nós, no Campeonato Catarinense, todo fora de Brusque, né? Jogando o primeiro turno agora da Série B, da fortíssima Série B, com grandes equipes, grandes torcidas, grandes estruturas, né? Financeiras, estruturais, enfim, e jogando fora de casa. Então, esse é um ponto, nós colocamos assim, pelo momento que nós estamos passando, pelas dificuldades, né, dentro de campo, a gente coloca que uma situação é essa situação de não termos um campo de jogo aqui na nossa casa. Dificulta. Eu sempre coloquei, nós não podemos jogar em Brusque, nós temos duas situações. A questão técnica, é o que está acontecendo, e a própria questão financeira, né, que você não tem renda, estamos jogando fora, não tem renda. E o Brusque hoje é um clube cigano. Já jogamos em Joinville, jogamos em Balneário Camboriú, jogamos em Itajaí, e agora estamos jogando em Florianópolis, no estado da Ressacada. Enfim, não quero colocar com muita tranquilidade e com bastante responsabilidade esse momento ruim do Brusque dentro de campo, na parte do futebol, só em relação a não estar jogando em casa. Claro que tem mais outras situações, né? Então, mas acho, respondendo a pergunta, Badá, finalizando, é que se nós voltarmos a jogar em uns 12 dias, eu acho que a partida contra o Vila Nova, nós já podemos jogar em Brusque, eu tenho certeza que eles vão mudar também, porque vocês sabem, têm conhecimento, que o Brusque dentro de casa sempre foi muito forte, né? Sempre rendeu muito caro a derrota aqui dentro. Então eu tenho certeza que um dos pontos principais, um deles, né, é a volta para casa. E eu tenho certeza que a partir do momento que nós estivermos jogando em Brusque, nós vamos ter uma recuperação técnica muito grande. Além, obviamente, de trazer a contratação desses novos jogadores que venham somar para que possamos sair dessa situação incômoda e momentânea que estamos aqui no rebaixamento da Série B. Mais uma pergunta para o presidente do Brusque, Danilo Resini, agora de Blumenau com Emerson Luiz. Boa tarde, Danilo. Um abraço, prazer revê-lo. Não tenho dúvida, Mancha, tá aqui botando a cara, porque há muito tempo o Danilo sempre foi muito profissional, muito transparente, e tem gente, de fato, que se esconde. Ele está nesse momento, podia estar dando uma descansada com a cabeça no jogo da próxima terça-feira, mas está aqui conosco.
A pergunta minha tem o gancho do Badá, sem dúvida nenhuma. O Brusque sempre foi muito forte dentro do Augusto Bauer. Você falou sobre os adversários, geralmente os gigantes do futebol brasileiro. Comparando financeiramente hoje o Brusque de receita com os demais, incluindo até o Avaí, que está brigando ali para subir, existe muita diferença, Danilo? Vou falar contigo, viu, Emerson? Satisfação. Na verdade, eu não posso passar em números, né, concretos, eu não tenho esse conhecimento profundo da questão financeira de cada clube, mas posso adiantar a você e a todos que compõem que a nossa folha seguramente é a menor folha, uma das menores folhas da Série B do brasileiro. Então, diante disso, essa diferença, e tem, você vê que nós pegamos aí um Curitiba, nós pegamos um Sport, nós pegamos um Santos, nós pegamos o Goiás, enfim, são grandes equipes do futebol brasileiro que participam muito tempo de Série A do brasileiro. E olha o estádio dos caras, toda a estrutura, clubes que têm 15, 18, 20 e poucos mil sócios, né? Então nós estamos jogando contra grandes equipes, e isso dificulta, obviamente. Então, mas nós, dentro da nossa humildade, dentro daquilo que é possível, trabalhando, acreditando, né, como sempre foi nossa maneira de ser, vamos buscando o nosso espaço, né, nossa classificação ali para estar entre os, pelo menos, que ficam para o ano que vem. Mas, certamente, uma das partes financeiras menor dentro dessa competição, uma pode ter certeza absoluta, que é os investimentos do Brusque. E isso te dificulta até você desenvolver um bom trabalho dentro da competição. Obviamente que o dinheiro também não é tudo, né? A gente sabe disso. Mas, realmente, você com uma estrutura financeira baixa, exprimida, dificulta mais você competir com esses grandes gigantes do futebol brasileiro. Pergunta agora de Florianópolis com Alisson Francisco. Presidente, prazer falar com o senhor novamente. Eu queria saber a respeito do estádio, só para a gente finalizar esse assunto, o que falta, por que o estádio ainda não foi entregue, né, à população pelo Carlos Renault, porque o estádio ele pertence ao Carlos Renault, para que o Brusque possa usá-lo na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente, à distância, fica incomodado, porque o Brusque é o time da cidade. Então, teoricamente, o município, a cidade, a população deveria abraçar esse clube que representa o time na Série B num campeonato tão importante. E, além disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do prejuízo. Isso soma no caixa de forma negativa para o Brusque jogar fora de casa, jogar em campo neutro, quando tem o domínio, quando é dono da partida, né, presidente? Interessante, Alisson, interessante. Prazer falar contigo também. Nós tivemos um prejuízo muito forte, né? Repito, de novo, o prejuízo técnico e o prejuízo financeiro de jogar fora de Brusque. Por exemplo, a questão financeira, que você fez a pergunta, nós tivemos agora no levantamento, tivemos mais de 1 milhão e uns quebrados, não posso precisar os números exatos, mas passou de 1 milhão o nosso prejuízo em jogar fora. Então, quer dizer, em vez de você, além de estar jogando fora, com todas as dificuldades, você não tem a renda, você não tem a presença maciça do torcedor. Então, fica difícil para o clube, né? E o torcedor, que é um torcedor apaixonado, um torcedor presente, um torcedor que nos ajuda muito nas nossas conquistas, né? Vibra muito, mas, infelizmente, jogando fora de casa, tudo complica. Você sabe que nós saímos daqui, tirando Camboriú, Balneário e próprio Itajaí, para Florianópolis ou Joinville, se pega a BR-101. Você sabe a dificuldade de andar na BR-101. Então não é fácil para o torcedor sair de Brusque, né? Ir para Joinville, para Florianópolis, correndo todos esses riscos, né? Além do custo operacional para ele chegar lá. Então, é bem complicado. Então, eu vejo que tivemos um grande prejuízo. E se você avaliar, eu vejo sempre 4 pilares extremamente importantes na receita de um clube. Você tem o dinheiro que vem da CBF, né, pela transmissão dos jogos. Você tem a renda, né, dos torcedores dos jogos. Você tem os associados. Tem o quarto, é a propaganda, né, é os patrocinadores. Então, são 4 pontos fundamentais de receita. Nós só temos 2. Nós só temos os patrocinadores e a verba que vem da CBF, porque nós temos muito poucos sócios e praticamente é inexistente as rendas, por um motivo já exposto aqui. Então, tudo fica difícil, né? Mas nós esperamos aí que agora estamos trabalhando bastante, nós temos uma presença do prefeito municipal que está apoiando
essa reforma, com essa revitalização do estádio Augusto Bauer, investiu verba lá também, com apoio e ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, obviamente, né? Temos também, o Brusque está investindo também no estádio do Carlos Renault, porque nós precisamos desse estádio, é a casa do Brusque, desde a fundação do Brusque, 37 anos atrás, é a nossa casa de jogo. Então nós temos que estar juntos. O próprio Carlos Renault, a diretoria tem colaborado, tem ajudado, tem lutado para podermos acabar o quanto antes. Mas quem sabe, obra é obra. Você faz um plano e acaba dando outro. Mas agora me parece que estamos finalmente. Eu espero que, além de todas as pressões que vêm da imprensa, pressão dos torcedores, de curiosos, e é uma coisa muito lógica, possamos, dentro de 12 ou 15 dias, darmos isso aí por concluído, com todos os alvarás e laudos, para mandarmos para a CBF e ela liberar o estádio para jogarmos, possivelmente, no jogo contra o Vila Nova, se não me engano, é dia 12 ou dia 13 de setembro. Possivelmente. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Ó, a gente fecha a rodada do entrevista coletiva com o nosso convidado aqui no estúdio, o JP Bianchi, que assim como o presidente Danilo, curte uma correntinha. Eu percebi que o JP também tá, mas essa do presidente é de ouro. A do JP eu não sei a procedência, JP. Não sei. Danilo, boa tarde, um prazer estar falando contigo. A gente sabe que o Brusque é um time em ascensão, né? Tanto no cenário nacional quanto também aqui entre os nossos catarinenses. Um projeto que vem dando certo ao longo do tempo. Eu queria que você falasse sobre um possível descenso nessa temporada. O quanto que isso impactaria, você até falou na pergunta anterior sobre verbas de TV e também a que vem da CBF, né? O quanto que isso impactaria na vida financeira do Brusque, se caso aconteça esse descenso para a Série C. E eu queria que você falasse também ali um pouquinho sobre a questão do Maurício Garcês também, que foi comprado pelo Avaí e existia também aquela notícia de que o Avaí não havia pago. Como é que está essa situação também aí em Brusque? Bom, é claro que na Série B você tem uma receita garantida, que eu acabei de falar, que vem da CBF, né? É extremamente importante e é extremamente considerável também. Por exemplo, nós esperamos que esse ano passado, na Série B, parece que veio 10 milhões e pouco para cada clube, dividido em 8 parcelas, se eu não me engano. E nós contávamos com esse valor para esse ano, quando nós voltamos para B. E acabou, o total vai vir só 8.200. Então houve uma defasagem aí, uma diminuição na nossa receita pré-estabelecida de 2 milhões, 2 milhões e meio. Isso já nos trouxe uma preocupação muito grande. Ano passado, enquanto estávamos na C, nós perdemos também o patrocínio da Avan, que é o nosso grande parceiro, né? Sempre junto com o Brusque, sempre colaborando, e nós não podemos, só temos que sempre agradecer aí às empresas Avan pelo apoio incondicional ao clube. Mas ano passado, por situações outras, ele acabou tirando o patrocínio. Então tivemos um ano muito ruim, contraímos muitas dívidas. E graças a Deus, com a volta para B, né, com a receita também da Copa do Brasil, que passamos 2 fases, né, e também com essa verba que está vindo da CBF, nós conseguimos equiparar um pouco a nossa ela consideravelmente, né, de 6 milhões, nós estamos ela para menos de 3 para esse ano, e devemos até final do ano, se Deus quiser, a caixa em dia. Então, as dificuldades são muitas, né? Se cair para uma C, todo clube passa isso. Você vê o Figueirense, né? Está passando essas dificuldades. O Brusque passou também ano passado, quando caiu para C. Então, é inevitável a dificuldade. O fluxo de caixa ele vai ficar muito baixo. E aí tem que fazer ser meio ousado, um pouquinho irresponsável, ir para o mercado e tocar a vida. Não tem outra maneira, né? E sobre o Avaí, claro, nós vendemos a parte do atleta, o Garcês, um ótimo atleta, inclusive, o Garcês, para o Avaí. Foi feito um contrato, obviamente, foi feito algumas parcelas, mas já a primeira parcela, quando foi efetuada a assinatura do contrato, nós recebemos, e agora estamos conversando, sim, com o Júlio ali, com o Avaí, mas não vai ter problema nenhum, a gente conhece o Júlio, conhece a diretoria, conhece a instituição, e sabemos que não vai ter problema nenhum para liquidar essa situação. Estamos bem tranquilos quanto a isso. E temos conversado muito sobre isso, sem problema. Presidente Danilo, a gente chegou ao fim aí do giro completo aí do nosso quadro Entrevista Coletiva. Agradecer demais a sua participação. Volto a dizer, tem convidado, só gosta de vir na hora boa, na hora que tá por cima, na hora que tá ganhando, que quando tá perdendo, que tá meio complicado, não gosta de vir aqui bater um papo
que na verdade é com o torcedor, né? Com o nosso telespectador. O senhor está conversando com eles. Legal demais e desejar boa sorte para o Brusque nesse restão aí de Série B ainda. Queremos que o Brusque permaneça assim na segunda divisão nacional para a gente continuar acompanhando de perto essa equipe. Obrigado, eu quero agradecer, Mancha, pela oportunidade, já não é só agora, já algumas eu tive o prazer de estar com vocês, trocando ideias sobre o futebol catarinense brasileiro e dizer que estou sempre à disposição, independente de momento, né? Acho que nós temos que ter o discernimento de aceitar o momento bom, o momento ruim, né? E, na verdade, você sabe que no futebol, quando você está bem, todo mundo bate nas costas, né? E quando as coisas estão ruins, aí você começa a receber algumas críticas. Quanto à crítica construtiva, não vejo problema nenhum. Ela nos ajuda a melhorar a nossa gestão. Pior é aquelas críticas pejorativas, né? Aquela turminha do quanto pior, melhor, né? Isso dói muito na gente, porque fazer futebol é extremamente difícil. Vocês sabem disso, vocês vivem desse meio também. E buscar o sucesso dentro do futebol igualmente difícil. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que vamos continuar nossa luta. Já passamos por alguns momentos difíceis. Esse é mais um. Eu tenho certeza absoluta que com o apoio da minha diretoria, com o apoio incondicional da nossa querida torcida, dos nossos patrocinadores e nossos atletas, evidentemente, comissão técnica, vamos dar a volta por cima. Sempre acreditando que é possível. Grande abraço, uma boa tarde a todos. Legal, boa tarde, presidente. Conversamos com o presidente do Brusque, Danilo Resini. Resenha sempre boa, sempre disposto a responder as perguntas dos nossos comentaristas. Vamos fazer o seguinte, vai para um rápido intervalo e volta para falar de Série B, continuar falando de Série B, né? Tem Chape, tem Avaí, tem Série C com Figueirense, tem Segundona Catarinense, domingo de decisão, tem convocação da seleção e muito mais. É rapidinho, não sai daí.